pessoal, beleza? Eu sou o Emerson Tenerari, moro em Campinas, São Paulo, e hoje vou participar do canal A Nômade Cósmica, da minha querida amiga Ana Franskowiak, com esse tema maravilhoso que é eu li um disco e ouvi um livro. Olha só que maravilha! Então eu vou indicar para vocês aí algo para vocês escutarem e algo para vocês lerem, vocês que são fãs de cultura aí. O que eu vou indicar? Bom, vou começar aqui com música. Vou falar de William Shakespeare's Hamlet. Esse aqui é um projeto que na época então era inédito, ele é de 2001, e nessa época tinha ali a efervescência das grandes óperas rock que estavam saindo, né, como a Avantasia, o Aedeon, o Aina, a Missa Mercúria, tinha várias ali, e aqui no Brasil então saiu esse William Shakespeare's Hamlet pela Die Hard, pela mente ali fervilhante do Fausto Musin, da Galeria do Rock ali, da loja Die Hard, e ele convidou então várias bandas, muitas do selo Die Hard mesmo da época, para que cada um cantasse, gravasse ali uma parte da história do Hamlet, do William Shakespeare, da peça teatral. E foi fantástico, né? Porque são várias bandas ali dentro, cada uma no seu estilo, cada uma passando por uma fase então do personagem Hamlet ali, e condizente. Ele apenas não chamou bandas de punk rock, nem de black metal, porque ele disse que achava que não iria combinar então com essa temática. Mas ele chamou muitas bandas então que marcaram, algumas estão na ativa até hoje. Vamos conhecer um pouquinho? Bom, vamos lá. Aqui abre com o Delft, com From Hades to Earth. É interessante falar que o baterista do Delft nessa época era o Alexandre Calari, que hoje em dia é editor de uma famosa editora de quadrinhos, que lança quadrinhos aqui, que chama Pipoca e Nanquim. O Alexandre Calari, além de baterista, ele também transcreveu, né, as letras aqui para o inglês, as letras do... como que era o nome do cara que traduziu? Foi o José Luiz Ibalta, foi o maestro, e o Adriano Villa, que foi o escritor. Então o Adriano Villa escreveu os refrãos das músicas desse CD. Eles foram todos ali tirados mesmo das palavras do Shakespeare, mas aí depois eles colocaram outras palavras ali para completar as histórias, né? Então abrindo com Delft, com From Hades to Earth, depois a gente tem a banda Santarém com Sweet Flavor of Justification. Essa para mim é uma das minhas músicas favoritas desse CD. Ela é um prog metal ali que lembra um pouco o Pain of Salvation da época, sabe? O vocalista assim, ele é muito seguro quando canta, tem um refrão maravilhoso. Depois a gente tem aí algumas vinhetas também no meio, né? Com voz do Mário Pastore, com instrumental de alguns outros convidados ali. Tem a Visions of the Beyond, da banda Hammer of the Gods. Essa música eu também gostei muito, porque ela é um hard rock, mas ela é ali calcado no grunge, ali tem um pouco de Soundgarden, tem um pouco de Alice in Chains, também tem um refrão muito bom, é interessante demais. Aí a gente tem mais vinhetas, depois a gente tem o Crusader com The King's Return. Essa música também me chamou a atenção pelo seguinte: o Crusader é uma banda legal, eles inclusive chegaram a lançar um CD em banca de jornal junto com um RPG daquele personagem Angus, né? Só que na mesma época a banda de Itajaí, Santa Catarina, Steel Warrior, que são de grandes amigos meus, eles haviam lançado na coletânea da Hellion Collection, acho que é a volume 3, uma música chamada The Return of Our Majesty, ou The Majesty Return, alguma coisa assim. E lembra muito, né, o tema, até é parecido. E nos agradecimentos do CD do Hamlet tem até um agradecimento ao Steel Warrior. Então provavelmente eles compuseram essa música, que depois saiu no CD oficial deles, o segundo disco deles, o Army of the Time, mas não deve ter entrado por algum motivo. Aí colocaram o Crusader, que também ficou legal, assim, é uma linha meio Rhapsody, tem um refrão ali, tudo cheio de corais, que foi regido, até é composto ali pelo saudoso Mário Linhares, do Dark Avenger. Então uma música ficou bem bonita também para quem gosta desse tipo de power metal mais sinfônico. Aí a gente tem o Nervo Chaos com The Truth Appears, né? Justamente nessa parte aqui, nessa transição, é quando o Hamlet vê seu pai, né? Vê o espírito do seu pai, e ele conta, né, a respeito ali do que eles estão querendo fazer, do infortúnio ali que o tio dele estava planejando para ele. Depois a gente tem A Letter to Ophelia, do Versover, também assim, um puxado por um prog metal. Depois a gente tem o Saga, né, uma banda que depois ela veio se chamar, acho que Holy Saga. A música deles se chama Dagger of Words. É linda a música, viu? Bem legal. Lembra muito Stratovarius, né, que estava bem alta na época. Aí a gente tem Prayers in the Wind, do Imago Mortis, que é uma banda de doom metal, né, calcado no Candlemas, calcado no St. Vitus. Maravilhosa a interpretação, tem um dos refrões mais bonitos aqui também dessa coletânea. Aí a gente tem os Symbols, na época com Edu Falaschi e Tito Falaschi,
ali uma música bem legal, assim, um heavy bem vigoroso. Temos o Hangar com Hidden by Shadows, né, o Hangar do Achilles Priester, que depois também foi para o Hangar, depois ele foi para o Nocturnal. Depois a gente volta então para um tom mais agressivo com Torture Squad, com Mandate for Freedom. Torture Squad nessa época ele estava com o Victor Rodrigues no vocal, né, que depois foi do Voodoo Priest, depois foi do Victor Iser, um cara muito carismático, canta muito. Aí a gente tem Trap do Fate's Prophecy, também do saudoso André Boragina, que já nos deixou, infelizmente, um vocalista fenomenal, aqui ele canta bem na linha do Bruce Dickinson. Aí a gente tem o Eterna com Goodbye My Dear Ophelia. O Eterna é uma banda de white metal, participou aqui. Na época com o Leandro Cassolho, ele tinha entrado fazia pouco tempo e era um vocalista jovem e também estava cantando muito nessa época. Aí a gente tem The Last Words do Tuatha De Danann, que é uma banda mineira, né, de folk metal, o pessoal conhece bastante eles. Inclusive essa música no DVD acústico do Tuatha De Danann ficou linda com outro vocalista. E por último a gente tem uma faixa assim que é fantástica, que é To Be, onde todos os vocalistas ali participam e inclusive com a participação também do outro saudoso, que é o André Matos. Eles conseguiram trazer ele ali e ele canta algumas estrofes e ficou maravilhoso. Para vocês terem uma ideia do alcance disso na época, olha lá, saiu até a capa da revista Road Crew, né, esse projeto, com uma matéria enorme ali falando das bandas. Esse aqui foi na edição número 34. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui da matéria. Aqui a divulgação do CD que tinha saído na revista. E depois, aqui, achei. E depois aqui, né, falando de todas as bandas ali que participaram, né? Então foi um projeto, imagino que foi bem difícil para o Fausto, mas que deu certo. Infelizmente isso ficou apenas nesse, né? Ele não deu continuidade. Bom, eu poderia indicar algum livro do Shakespeare, né? Mas eu não, vou falar de outra coisa, né? Vamos falar de outra coisa, já que a gente acabou de falar muito de Shakespeare, mas eu ainda vou continuar falando do Shakespeare. Ao invés de citar alguma das suas peças, que são sensacionais, eu vou falar disso aqui, ó, de Sandman, do Neil Gaiman. A maioria do pessoal conhece, hoje em dia até já tem série na Netflix, né, do Sandman. E o que eu acho engraçado é que o escritor Neil Gaiman ali, ele calcou a história do Sandman muito inspirado na vida mesmo do William Shakespeare. Tanto que ele encontra com o Shakespeare em algumas vezes, né, em alguns momentos da vida dele. Primeira vez que o Shakespeare aparece nas histórias em quadrinhos do Sandman é em Sandman número 13, durante a saga Casa das Bonecas. Se você está comprando por aqueles de arco fechado, né, de sagas fechadas, você vai encontrar ali, então, um interlúdio chamado Homens de Boa Fortuna, onde Sandman e sua irmã Morte resolvem fazer um trato com um homem ali no período medieval, em 1389, chamado Rob Gadlin, e ele resolve, a morte deixa ele viver, né, durante um tempo assim, eternamente, ele se torna um imortal e ele se encontra com o sonho de 100 em 100 anos, né, para o sonho ir acompanhando e ver as mudanças ali da humanidade. E durante esse período, então, em 1589, ele vai até uma taverna se encontrar, eles sempre se encontram na mesma taverna, né, Sonho vai a uma taverna para se encontrar com Rob Gadlin. Nessa época ele está se dando muito bem e Morpheus vê ali então o William Shakespeare e Kitty Marlowe conversando. E na época o Shakespeare ali ainda não era uma pessoa famosa que ele viria a se tornar, ele ainda estava, né? Ele estava aprendendo ali, Kitty estava dando umas dicas, falando que ele ainda era muito ruim e tal, mas ele faz um trato com o Sandman, né? O Morpheus chega ali para ele e fala para ele assim, ó, conversa com ele, né? Pergunta se ele é Shakespeare e tal. Aí ele fala assim, ó, eu ouvi o que você disse, Will. Você gostaria de escrever grandes peças, criar novos sonhos que atissem a mente dos homens? É esse seu desejo? E Shakespeare diz, Ele falou assim, então vamos conversar. Então, na verdade, aqui ele faz um trato de que, em troca da inspiração que ele daria por meio dos sonhos para o Shakespeare, Shakespeare faria 2 peças para ele. A primeira peça é Sonho de uma Noite de Verão, que saiu então também no arco chamado Terra dos Sonhos. Essa minha versão aqui está importada. Ilustrada, né? A anterior foi ilustrada magistralmente pelo Michael Zulli, maravilhoso. E essa aqui pelo Charles Vess, que eu também gosto demais. Ele tem um jeito meio feérico de ilustrar e combinou justamente porque Morpheus deu de presente para a rainha Titânia e o rei Alberon, né, do Reino das Fadas, deu essa peça de presente para eles, para que eles pudessem ali assistir, então, a primeira vez que ela foi encenada, né? Shakespeare ali desesperado, nervoso, né? Não sabia como que ia ser a reação, então, dessa audiência dele. E a última peça do Shakespeare foi também que ele fez para o sonho, que foi A Tempestade. Saiu, então, no último arco de histórias do Sandman, na última edição, no número 75, né, no chamado Despertar, ilustrada também por Charles Vess.
e aqui muito bem contado, então, o desfecho da vida do William Shakespeare ali com a sua família. Ele já havia perdido seu filho Hamlet, muito novo, que acompanhou ele na viagem de Sonho de uma Noite de Verão. E aqui, ao mesmo tempo que a gente vai vendo a vida de Shakespeare, a gente vai vendo então também a interpretação pessoal ali, contada da história A Tempestade. Linda. E onde termina com o Neil Gaiman explicando um pouco da biografia do Shakespeare, que infelizmente não acaba muito bem, assim, principalmente no lado familiar. Então, para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de Sandman, inclusive a história Homens de Boa Fortuna foi adaptada já para um dos capítulos da série da Netflix, ficou bem legal. Indico a leitura do Sandman completo, né? Para mim a maior obra do Neil Gaiman, né? Ele tem vários livros legais, mas ele é muito inspirado em literatura inglesa, assim, em fantasia. Então ele tem uns altos e baixos, mas o Sandman para mim é a obra máxima dele. É isso aí, deixo essas duas indicações para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito do Emerson Penerari, pode entrar no meu canal, @EmersonPenerari aqui no YouTube. Pode também me seguir nas redes sociais, também @EmersonPenerari. Eu sou ilustrador, sou desenhista, sou professor de artes e tenho uma escola aqui em Campinas chamada Anima Academia de Arte. Então, quem quiser aprender a desenhar aí também, nós temos aula, inclusive, por vídeo chamada, pelo Google Meet. E já fui músico também de rock e metal, de 1992 a 2008, gravei 4 CDs com várias bandas. A última que eu gravei foi a Counterparts, gravei o CD A Dreamer Betrayed, ainda falando a respeito de sonhos. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, só me mandar mensagem, beleza? Ana, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui em seu canal. Por favor, sigam a Nômade Cósmica aí, cliquem no sininho, curtam, compartilhem esse vídeo. Espero que vocês assistam os outros vídeos que já foram gravados a respeito de eu li um disco e ouvi um livro, e acompanhem os sequenciais aí, porque eu tenho certeza que a Ana vai convidar muita gente legal, ok? Gente, fiquem com Deus, um abração, é isso aí.